Amados irmãos, queridos amigos, que a graça, a comunhão e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amados e amadas, muito obrigado pelos likes e muito obrigado pelas inscrições. Recebi recentemente o relatório de dezembro, o resumo deste ano. Nós temos mais de 103 mil minutos de visualizações em meu canal. 77 novos inscritos nesse ano, ou seja, começamos o ano com 114 pessoas inscritas no canal e agora já somos 191. Louvado seja Deus por você que se inscreveu no canal, louvado seja Deus por você que assistiu os vídeos. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu os vídeos não são inscritos no canal, muita gente não é inscrita, mas mesmo assim curte as mensagens, assiste as mensagens e compartilha as mensagens. Eu tenho aí muitos compartilhamentos. Nós temos muita gente assistindo pelo Facebook, assistindo pelo Twitter, assistindo por outras mídias sociais, o WhatsApp, por exemplo, e ainda não são inscritas. Como eu disse na mensagem anterior, eu queria encerrar esse ano com 200 inscritos, mas tudo é a vontade de Deus. Louvado seja Deus pelo relatório, bom relatório que eu recebi. Estou muito feliz por todos os novos inscritos, estou muito feliz pelas visualizações principalmente. Nós temos um índice baixo de likes, é verdade, mas tivemos aí em torno de 1.800 likes nas mensagens desse ano. Então, louvado seja Deus por todos vocês e que Deus, nesse final de ano e durante toda a sua vida, Ele derrame bênçãos sem medida sobre você e toda a sua casa. Deus é contigo. Vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti queremos viver para sempre. Pai amado, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos elevamos a Ti em oração para Te dizer muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela proteção. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença dos anjos em nossa vida. Muito obrigado pelo Deus Espírito Santo que resolveu morar na terra para insistir conosco, para nos converter, para nos convencer, para dirigir a nossa vida e nos tornar filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque dia a dia percebemos que a Tua mão está estendida para nós. Dia a dia o Senhor está cuidando de cada um de nós. Dia a dia o Senhor tem prazer em olhar para nós e cuidar da gente, proteger a gente e salvar a gente. Aceite a nossa oração nessa hora. Aceite o nosso louvor, a nossa entrega a Ti. E faz um milagre em nosso coração agora, Senhor, para entendermos a Tua palavra e aceitarmos a Tua palavra. Cure a gente, transforme a gente e perdoe a gente. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 16, versos 24 a 26. Está escrito: Então disse Jesus Cristo aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por minha causa. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amados, amadas, Mateus capítulo 24, ou capítulo 16, versículo 24, tem uma mensagem de Jesus Cristo para nós.
E observe o texto. O texto de Jesus Cristo é claro. Mateus 24. Jesus Cristo foi muito enfático nessa questão aqui. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus Cristo a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ele tem que fazer 3 coisas. Primeiro, ele tem que anular-se. Lembra da mensagem de Nicodemos? Nicodemo, você precisa nascer de novo. Ou seja, você tem que apagar da sua vida tudo que você já realizou. Você tem que quebrar paradigmas. Você tem que vencer preconceitos. Você tem que quebrar barreiras. Você precisa de um novo começo. Aprender coisas novas. Se desprender do velho para abraçar o novo. Esse é o maior desafio da vida cristã. E que muitas vezes tem sido o grande empecilho para que a gente não passe por mudanças e a gente não seja uma nova criatura. Ele diz: tome a cruz. E aqui, tomar a cruz, eu já expliquei. Aceitar os ensinos de Jesus Cristo, não é? E seguir a Jesus Cristo é aceitar o desafio de imitar Jesus Cristo em nosso viver. Então vamos analisar um pouquinho essas 3 frases. Mas observe que o texto ele começa dizendo, se. Observe que o texto começa dizendo se. Jesus Cristo, ele não obriga ninguém a segui-lo. Eu tenho dito muitos nos meus vídeos. Deus é um Deus de amor, apaixonado e comprometido comigo e com você. E ao ser comprometido comigo, ao ser comprometido com você, Deus, ele se interessa pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar. Agora, se a gente observar o que Jesus Cristo está dizendo aqui, é que a vida cristã não é um mamão com açúcar. Vida cristã não é uma vida de bondade, de mansidão, de paz, de alegria, de felicidade, não. Jesus Cristo deixa claro aqui que o caminho que ele traça para a gente neste mundo é um caminho espinhoso, é um caminho pedregoso, é um caminho estreito. Ele propõe vida eterna. Ele propõe felicidade. Ele propõe alegria, prazer, satisfação, sucesso. Lógico, Deus nunca iria nos chamar, Deus nunca iria nos propor um caminho de derrota e de fracasso. Agora, a vitória vem depois. Depois quando? Aí ele diz, depois que você aprender a renunciar, negar, rejeitar, abandonar velhos paradigmas. Depois que você aprender a carregar a cruz de Jesus Cristo, viver os ensinos da palavra, e depois que você estiver plenamente imitando no caráter, na personalidade e nas ações a vida de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo viveu uma vida altruísta, uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de compaixão. E aí, 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que crê em Jesus Cristo deve andar como ele andou.
Então a expressão se aqui, ela é condição. Eu e você não podemos seguir a Jesus de qualquer jeito e nem por conveniência. Aliás, uma coisa que eu digo aqui no meu canal, e não tenho medo, né, de ser criticado, não. Não tenho medo de sofrer crítica. Aliás, seria interessante se você criticasse minhas mensagens. Ah, você falou isso. E aí eu vou provar na Bíblia o que eu estou dizendo para você. Assista a minha série Daniel, e aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Daniel era um jovem fiel a Deus, fiel aos princípios, dedicado a Deus, dedicado ao reino de Deus, vivendo em Jerusalém, 16 anos, 15 para 16 anos. De repente a sua vida desmorona. Seus planos acabam. Ele agora não tem mais planos, ele agora não tem nada mais, a não ser escravidão. Vai para a Babilônia, ser escravo de um rei pagão, ímpio, carrasco, que matou milhares de judeus. Inclusive pode ter matado até os pais de Daniel. E Daniel vai para a Babilônia. E quando Daniel pensa que Deus vai tirá-lo da Babilônia, Deus diz: Daniel, você vai descansar aí. No final dos dias eu vou ressuscitar você para te dar recompensa. Percebe? Muita gente está se iludindo com esse cristianismo moderno. Um cristianismo pautado na prosperidade material e imediata. A religião do imediatismo está nos tirando a alegria de viver a vida cristã, olhando para o futuro, olhando para a verdadeira recompensa. A gente não gosta de ler Hebreus 11, porque Hebreus 11 diz que os heróis da fé, eles viveram olhando para o futuro, esperando a verdadeira recompensa na ressurreição. O cristianismo moderno não gosta disso. Por quê? Porque eu quero uma religião para o agora. Eu quero um remédio para ontem. Meus problemas são para hoje, não são para amanhã. Eu quero solução para hoje. E aí a gente encontra hoje dentro do cristianismo milhares de pessoas fazendo campanhas de oração para Deus dar a você prosperidade, para dar alegria, para dar cura, para realizar na sua vida. E aí Jesus Cristo diz: primeiro, você tem que negar, você tem que renunciar-se a si mesmo. Imagine, agora olhe para Paulo. Eu citei Daniel, agora olhe para Paulo. Paulo abraçou o evangelho. E aí o diabo vai e coloca um espinho na carne de Paulo. E Paulo ora para Deus, ele clama para Deus, ele busca a Deus. Ele diz: Senhor, tira o espinho que o diabo colocou em mim. Deus disse: não vou tirar. Você tem que ser feliz com esse espinho. Essa vida cristã que estou oferecendo para você hoje é uma completa ilusão. Eu não vou enganar você aqui não, meu irmão. A proposta de Jesus Cristo para todos nós é vida eterna. Mas ele é muito enfático conosco, ele é muito claro conosco, ele é muito transparente conosco. Ele é muito sincero, leal conosco. No mundo você vai ter problemas. No mundo você vai ter que rejeitar muitas coisas. No mundo você vai ter perdas. E você vai ter que perder arbitrariamente muitas coisas para ganhar o reino. Se você quiser ganhar o reino, você vai ter que fazer muitas renúncias, muitas mudanças. Porque nós todos temos nossos paradigmas. Seu pai, a sua mãe, com certeza você ouviu eles dizendo: eu nasci assim, vou morrer assim. E talvez você tenha abraçado esse paradigma. Porque o ser humano, o nosso cérebro é preguiçoso, ele não gosta de mudança. Ele gosta de rotina. Ele gosta que você continue fazendo o que você sempre fez. E aí Jesus Cristo nos convida a fazer diferente.
Jesus Cristo nos chama para sermos e fazermos diferente. O que você creu até aqui, o que você acreditou até aqui. Provérbios capítulo 16, versículo 14, diz que são caminhos que para nós parecem bons, mas que na verdade são caminhos de morte. Percebem? Então Jesus Cristo diz: se você quer ser meu discípulo, se você quer a vida eterna, se você quer prosperidade, se você quer felicidade, então é preciso você cumprir 3 passos importantes na sua vida. O primeiro é negar-se a si mesmo. E aí nós encontramos na história de Nicodemos, nós encontramos na história do jovem rico e de tantos outros na Bíblia, que esse é um pedido radical de Jesus Cristo. Por quê? Porque não é fácil para mim e para você abrir mão do que eu conquistei com tanto suor, com tantas lágrimas, com tanto esforço. Aí você vai entender Mateus capítulo 19, quando Jesus Cristo disse que se você se apegar à sua casa, se você apegar à sua esposa, se você se apegar aos seus filhos, à sua nora, à sua sogra, se você se apegar, se você amar qualquer coisa acima do reino, você não é digno do reino. Agora imagine, vamos dizer que você é uma pessoa maravilhosa. Você nasceu numa família maravilhosa também. E você conquistou muitas coisas. Você estabeleceu, por exemplo, uma empresa. E sua empresa vai em vento em popa, com muito sucesso. Você tem seus funcionários. E aí, Deus não está mandando você vender a empresa. Por favor. O que eu estou dizendo é que Deus vai dizer assim: dedique a sua empresa a Deus. Ou seja, escolha a Deus como sócio da sua empresa. É muita coisa. Vamos separar. Religião é uma coisa e empresa é outra. Não vamos misturar as coisas. Cada um no seu canto, cada macaco no seu galho. Deus diz: não, meu filho, ou eu faço parte total da sua vida, ou eu faço parte total dos seus planos, ou eu faço parte total dos seus projetos, ou a gente não tem sociedade nenhuma, ou você não me pertence. Você escolheu Deus como sócio da sua empresa, então você vai separar uma parte dos seus recursos para a proclamação do Evangelho. E você vai separar um tempo da empresa para dar descanso aos seus funcionários, e não é o conveniente. Não é o domingo que você vai dar descanso para os seus funcionários, é o sábado. Porque se tem um dia santo na Bíblia, esse dia é o sábado. Deus não tem outro dia santo na Bíblia. Ah, mas meus pais me ensinaram que o domingo é o dia do Senhor. Ah, minha família tradicionalmente sempre guardou o domingo. Então eu convido você, eu desafio você a mostrar na Bíblia um versículo em que Deus tenha pedido para você trocar dia de guarda. Trocar o sábado por qualquer outro dia, quarta-feira, sexta-feira, domingo, segunda, terça, quinta, sexta. Eu desafio você a provar pela Bíblia qual é a verdade sobre o dia de descanso. Veja que Jesus Cristo está dizendo: renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é mudança de paradigma. É deixar de crer em algumas coisas que nos foram ensinadas. Foi ensinado para você que o morto está no céu. Onde na Bíblia você encontra um versículo sequer dizendo que o morto está no céu? Ah, Jesus Cristo disse para Demas: hoje você estará comigo no paraíso. Ora, Jesus Cristo mentiu então para Demas, desculpe, para Dimas, não Demas, Demas é o apóstolo.
para Dimas. Jesus Cristo mentiu para Dimas. E Jesus Cristo mente? E não é por que Jesus Cristo mentiu para Dimas? Porque Jesus Cristo disse para Maria no domingo, quando ele ressuscitou, João capítulo 20, Jesus Cristo disse para Maria: não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ora, se 3 dias depois que Jesus Cristo morreu, ele ainda não tinha subido ao céu, como é que ele prometeu estar com Dimas no paraíso na sexta-feira? A gente vai analisar essa frase de Jesus Cristo, ainda dentro dessa série, o Jesus Radical. Mas preste atenção, uma vírgula fora de lugar muda todo um contexto de uma frase. Percebe? Deus tem uma verdade. E a verdade de Deus é absoluta. Não adianta a filosofia, a tradição, os costumes, as teorias, modernas dizer que a Bíblia não é a verdade. Que a Bíblia contém algumas verdades. Isso é falácia. Então Jesus Cristo diz: se você quer ser meu, se você quer ser meu discípulo, se você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus, você precisa renunciar velhos conceitos, velhas mentiras, para você abraçar uma verdade absoluta. O sábado é a verdade. E o morto não está no céu. Não tem nenhum morto no céu, a não ser aqueles que Jesus Cristo levou quando ele ressuscitou. Ele levou um grupo para o céu naquele domingo. Ele levou todos aqueles que ele conseguiu ressuscitar, que ele ressuscitou, ele conseguiu não, aquele que ressuscitou na manhã da sexta-feira, quando ele morreu, quando ele deu um brado na cruz. Sexta-feira, 3 horas da tarde, quando ele dá um brado na cruz, está consumado, as sepulturas se abriram, os mortos ressuscitaram, entraram em Jerusalém, se apresentaram à sua família e no domingo subiram com Jesus Cristo para o céu, como um molho, as primícias da ressurreição, mostrando para todo o universo que todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador e como Senhor da sua vida, ainda que morra neste mundo, a morte física, a morte temporal, não experimentará a segunda morte, a morte eterna. Haverá uma ressurreição para todo aquele que crê em Jesus Cristo, é a chamada ressurreição da vida eterna. E haverá uma ressurreição para aqueles que não creram em Jesus Cristo, que é a chamada ressurreição da condenação, ou a ressurreição do juízo. E aí você escolhe. Jesus Cristo disse: se você quiser ser de Jesus Cristo, você precisa renunciar a si mesmo, aos seus paradigmas, aos seus conceitos, às suas tradições, aos seus costumes, aos seus maus hábitos, aos pecados acariciados. Jesus Cristo nos chama para deixar tudo para segui-lo. Segunda coisa, tomar a cruz. E eu volto a insistir, tomar a cruz de Jesus Cristo. Havia várias profecias no Velho Testamento de que um homem iria morrer pelo pecado. A verdade é que existe um sacrifício pelo pecado. E o sacrifício é a morte de Deus. Então Deus não vai anular a lei dele. E a lei dele aqui, como eu sempre digo no meu canal, é toda a Bíblia. A Bíblia contém 6.632 mandamentos que são a verdade. Salmo 119, versículo 142 está escrito. E aqui a gente tem que entender toda a Bíblia, tá bom? Observe. Versículo 142 está escrito: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Isaías capítulo 53 está escrito: ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele não abriu a sua boca, ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu os lábios. E diz: por juízo o opressor foi arrebatado,
e da sua linhagem quem a cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele traspassado. A verdade é que Jesus Cristo morreu para salvar o pecador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tem muita gente tentando construir um caminho, ou abrir um caminho, ou fazer uma estrada para chegar até Deus, sem passar pela cruz de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo está dizendo é: a verdade de Deus é absoluta. Não há salvação fora do sacrifício de Jesus Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Paulo vai dizer que ainda que ele fale a língua dos anjos, ainda que ele pregue, ainda que ele dê o corpo para ser queimado, se ele não tiver o amor de Jesus Cristo arraigado em seu coração, tudo é inútil. Eu volto a repetir. Porque existe hoje na religião moderna uma tendência de a gente alargar a porta do céu para caber todo mundo. A ideia é que Deus só quer o coração. E Provérbios 23, versículo 26, é o que todo mundo usa, né, para dizer que Deus só quer o coração, está escrito. Provérbios, capítulo 23, versículo 26, está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Percebe? Quando eu digo que Deus só quer o coração, eu estou me iludindo. O que eu estou dizendo para mim mesmo e para as pessoas é: eu não quero fazer mudanças. Então Jesus Cristo disse: se você quer ser meu, você tem que mudar. Você tem que perder para ganhar. Você tem que renunciar, rejeitar, abandonar, desprezar. Você tem que morrer para o eu. Morrer para os seus paradigmas. Você tem que ser sacrificado no altar da renúncia. Imagine Abraão em Ur dos Caldeus. Deus vai dizer para ele: filho, eu não quero você aqui. Ah, Senhor, mas aqui eu tenho tanta coisa boa aqui. Eu tenho uma vida construída aqui. Eu tenho uma família. Todo mundo me ama aqui. Deus diz: não é o lugar que eu quero para você. Não foi o plano que eu estabeleci para você. E aí Abraão tem que renunciar-se a si mesmo. Mais tarde Deus vai dizer para Abraão: mate seu filho. Senhor, meu filho, meu precioso filho, o Senhor quer um sacrifício do meu filho. Quem é mais importante para você, Abraão? Eu ou seu filho? Quem vai ocupar o primeiro lugar no seu coração, Abraão? Eu ou seu filho? Quem é mais importante para você? Quem é a sua prioridade? É eu ou Isaac? E Abraão baixa a cabeça e diz: o Senhor é a minha prioridade. E ele sobe o monte Moriá e sacrifica Isaac. Ele coloca Isaac no altar do sacrifício, porque Deus tem que ser a prioridade. Agora fica você dizendo que Deus só quer o coração? Olha o que o texto diz: e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isaías capítulo 40, versículo 8, Jesus Cristo diz: a tua lei está no meu coração. Eu tenho prazer na santa lei de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, e a tua lei está no meu coração. Entenda a lei aqui, não os 10 mandamentos, tá? Entenda a lei como a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, está escrito: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar. O que Jesus Cristo está dizendo para os discípulos é: vocês precisam tomar a cruz. Além de negar a si mesmo, você precisa tomar a cruz. Porque para Deus é sim, sim, não, não. Deus não barganha com o mal. Deus não faz concessões para agradar o nosso coração corrupto. Porque o desejo de Deus é a nossa santificação.
O desejo de Deus é que a gente seja aperfeiçoado para refletir a sua glória. E diz o texto de Hebreus capítulo 5 que Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E aí nós temos uma pregação moderna que o cristão tem que parar de sofrer. Nós temos um cristianismo moderno que não aceita o sofrimento. E que prega e afirma que sofrimento é maldição de Deus, é castigo de Deus. Quando na verdade o sofrimento é a vara, é o cajado de Deus para purificar o meu caráter, para purificar o teu caráter, para nos levar puros, perfeitos, imaculados, incontaminados para o reino dos céus. Leia Tito, capítulo 2, versículos 10 a 13, e você vai entender o que eu estou dizendo. Deus não vai levar a pessoa de qualquer jeito para o céu. Aliás, Ele nem vai levar. Se você não passar pelo processo da purificação, de Zacarias capítulo 13, versículo 9, versículo 8 e 9, você não entrará no reino de Deus. Jesus Cristo foi muito claro aqui. O que é que você dará em troca da sua alma? O que é que você vai rejeitar? O que é que você vai renunciar? O que é que você vai abandonar pelo reino? Não está escrito aí, Mateus capítulo 16, verso 24 a 26? Se alguém quer, se você quer ser filho de Deus, se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, se você quer ser dele, pertencer a ele, você precisa renunciar, você precisa tomar a cruz, aceitar a vontade de Deus na sua vida, disposta a fazer a vontade de Deus na sua vida. E aí, Jesus Cristo vai dizer, além de você renunciar a si mesmo, além de você abraçar os ensinos da palavra de Deus, viver pela palavra, guardar a palavra no seu coração para você viver uma vida santa, justa e piedosa, incontaminado deste mundo corrupto, você precisa imitar Jesus Cristo. Diz o texto, venha e siga-me. E seguir a Jesus Cristo aqui é fazer o que ele fazia, viver como ele vivia, amar como ele amava, né? Perdoar como ele perdoava. É isso aí. Tá bem? Agora vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 6. Está escrito, olha. Aquele que diz que permanece em Jesus Cristo, que permanece nos ensinos de Jesus Cristo, né? Que toma a cruz, aqueles que aceitam a cruz de Jesus Cristo como modelo de vida, não é? A palavra de Deus como padrão de fé, diz assim, esse também deve andar assim como ele andou. E aí eu pergunto para você, como foi que Jesus Cristo andou? Mateus capítulo 4 responde a pergunta, né? Mateus capítulo 4 responde a essa pergunta. Como foi que Jesus Cristo andou? Mateus 4, verso 23, diz assim, olha, e percorria Jesus Cristo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, também responde à pergunta, como foi que Jesus Cristo andou? Aqui diz que ele andou pregando, ensinando, curando, abençoando as pessoas. Em Atos capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Então observe, o cristão ele não faz o bem para se salvar. Agora ele permanece em Jesus Cristo. Ele vive a vida de Jesus Cristo. E o que é viver a vida de Jesus Cristo?
é trabalhar pela felicidade do outro, é amar o próximo como a si mesmo. Jesus condena o jovem rico, ou o jovem rico se condena a si mesmo, porque a sua religião está pautada nas boas ações para mérito próprio e alcançar favor de Deus. E aí Jesus Cristo vai dizer: filho, isso aí é inútil. Lembre-se que Jesus Cristo disse para o jovem rico, né? Venha e siga-me. Marcos capítulo 10, a gente leu, não é? Marcos 10, Jesus Cristo disse: dá tudo aos pobres e você terá um tesouro no céu, então venha e siga-me. Aquele jovem estava vendo Jesus Cristo abençoando as pessoas, amando as pessoas, curando as pessoas, transformando a vida das pessoas, perdoando o pecado das pessoas. Ele acabou de ver, inclusive, Jesus Cristo oferecendo perdão para um cobrador de impostos. Se você ler um pouquinho antes aí o texto de Marcos, Jesus Cristo perdoa Zaqueu, um cobrador de impostos, um ladrão, um corrupto, que roubava das pessoas de modo aberto. O imposto era R$10, ele cobrava 20. O imposto era R$15, ele cobrava 45. Para poder dividir a sobra com os seus amigos, enriquecer-se ilicitamente. Parece com os políticos brasileiros, né? Que uma obra custa R$1 milhão e na licitação a obra o custo final dela vai para 13, 15 milhões de reais. Ora, o gasto da obra foi 1 milhão, onde foram parar os outros 14 milhões? Deixa para lá, isso aí é uma coisa que eu tenho até nojo de mencionar, não vale a pena nem mencionar. Mas o jovem rico vê Jesus fazer maravilhas, ele vê Jesus Cristo curar, perdoar, abençoar as crianças. Mateus capítulo 18, Jesus abençoa as crianças. Capítulo 19, o jovem rico tem um encontro com Jesus. Então ele está vendo as ações de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está chamando o jovem rico para imitar as suas ações. Para viver como ele. Fazer o que ele estava fazendo. O cristianismo moderno é um completo fracasso, um fiasco, em termos de conduta, por isso. Porque a gente não quer imitar o nosso modelo. Hoje nós preferimos fazer o que o pastor pede, obedecer o que a pastora manda, seguir o ensino que a igreja prega. Meu amado, minha amada, é dura essa mensagem de Jesus Cristo. E é dura justamente por quê? Porque o propósito final de Deus é que você seja tão parecido com Ele que você volte ao Éden. O Éden que Deus está preparando no céu, a nova cidade, a nova Jerusalém, que descerá do céu, ataviada como noiva para o seu esposo. Essa cidade preparada por Deus vai receber aqueles que vivem e praticam a verdade. Isaías capítulo 26, versículo 2. Que faz a vontade de Deus que está no céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Que é lavado, purificado e regenerado pelo Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. A obra de Deus na sua vida é purificar você, aperfeiçoar você, para você refletir a imagem e semelhança de Deus perdida no Éden. É isso que Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, rejeite os falsos ensinos, as teorias, as tradições. Os discípulos, inclusive, vão rejeitar Jesus por quê? Porque eles aprenderam dos judeus, dos seus pais, da sua religião,
que Jesus Cristo teria que vir como rei poderoso para governar, para aniquilar os reinos, para dar a Israel a soberania política do mundo inteiro. E quando eles veem que Jesus Cristo é preso, amarrado para ser condenado à morte, todos eles viram as costas para Jesus. João capítulo 6, verso 63, diz que à vista dos ensinos de Jesus Cristo, por causa dos ensinos de Jesus Cristo, muitos o abandonaram e não seguiram mais com ele. Versículo 66, João 6, 66. As pessoas viram os ensinos de Jesus Cristo. E ele disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Quem não aceitar a minha palavra, quem não aceitar o meu sacrifício, quem não aceitar o meu paradigma, não tem a vida eterna. E não adianta o cristianismo moderno achar que será diferente conosco. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda. Então a verdade que salvou Noé, a verdade que salvou Abraão, a verdade que salvou os egípcios, o povo de Israel no Egito, a verdade que salvou Raabe, a verdade que salvou as pessoas do primeiro século, é a mesma verdade que nos salva hoje. Jesus Cristo, esperança nossa. 2 Coríntios capítulo 7. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa salvação. E Atos 4, versículo 12 diz que fora de Jesus Cristo não há salvação. Sem Jesus Cristo não há esperança de vida eterna. Por mais que você faça o bem, por mais que você faça coisas boas, você jamais alcançará a vida eterna. Porque isso aí seria mérito seu, não é mérito do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, sem sacrifício não há remissão de pecados. Sem Jesus Cristo morrer, não há esperança de salvação para ninguém. Então, ou você aceita o projeto de Deus, ou você rejeita o projeto de Deus. E aí, o projeto de Deus é que você imite a Deus. Você seja justo. O que Jesus Cristo está dizendo para os discípulos é que vocês têm que ser justos, porque Ele é justo. E Deus faz justiça, e a justiça se revela na lei. A lei de Deus nunca foi anulada. E hoje fica o cristianismo moderno dizendo que Deus anulou a lei, que Deus mudou a lei, que Deus mudou a lei. Coisa nenhuma. Isso é falácia, isso é mentira satânica. Porque para Deus é sim, sim, não, não. Deus não muda. Portanto, a lei de Deus também é imutável. Agora, Jesus Cristo foi muito duro aqui. Você tem que renunciar, você tem que tomar a cruz e você tem que segui-lo. Jesus Cristo seguiu para o Calvário. Jesus Cristo seguiu para o Getsemane. Jesus Cristo suou lágrimas de sangue no Getsemane. Por quê? Porque ele não queria fazer a sua vontade. Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele não queria seguir os seus caminhos, ele queria seguir o caminho do Pai. Ele disse no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Isso é seguir a Jesus Cristo. É estar disposto a renunciar tudo para se comprometer em fazer a vontade de Deus que está no céu. Se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, se você quer ser de Jesus Cristo, se você quer pertencer a Jesus Cristo, você tem que estar disposto a mudar de paradigma, tomar a cruz de Jesus Cristo, abraçar os ensinos de Jesus Cristo e viver a vida de Jesus Cristo. Imitá-lo no caráter, na personalidade e nas ações. Ser justo. O cristianismo moderno está levando você por um caminho totalmente diferente. É o caminho inverso. O caminho das boas obras. Você faz obras e aí Deus vai abraçar você. Alguém uma vez disse para mim: é impossível Deus não aceitar essa pessoa. Essa pessoa faz tudo de bom. Ela não mata, não rouba, não adultera, não faz... Ela até divide dá uma cesta básica todo mês para
para as pessoas da sua rua. Ela manda dinheiro para essas creches públicas aí, que adotam crianças, né? Orfanatos. Ela dá dinheiro para o Hospital do Câncer, lá em Barretos. Como que essa pessoa não vai para o céu? Não vai. Meu amigo, não vai. Porque esse é o caminho inverso. O caminho para o céu é a cruz. O caminho para Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. João 14, versículo 6, está escrito. O caminho é inverso. Não adianta você e eu ficarmos com essa falácia, fulano é bom, porque ele faz... Não. Bom é aquele que deixa tudo por Jesus Cristo. Diz assim, ó, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus Cristo, eu sou o caminho. Não adianta você tentar fazer outro caminho para o céu. Todos os caminhos levam a Roma. Pode até levar a Roma. Mas só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Sem aceitar Jesus Cristo, sem viver a vida de Jesus Cristo, sem abraçar os ensinos de Jesus Cristo, sem renunciar ao mundo de pecado, não há salvação. Jesus Cristo foi claro aqui. Se você quer, você tem que fazer isso. Renunciar. Abraçar a cruz e seguir Jesus Cristo. É isso que você e eu precisamos desesperadamente para termos a vida eterna. Para sermos de Jesus Cristo. Para mostrarmos ao universo o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. Aí você pode dizer como Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Nós temos a mente de Cristo. Hoje você, com suas ações, com seu comportamento, com as suas atitudes, com a sua conduta, você pode dizer, como o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos os sentimentos de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós temos a Jesus Cristo arraigado em nosso coração, como diz Gálatas. Paulo disse, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Você pode dizer isso com o apóstolo Paulo? Já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. 1 João 2, 6 diz aí, né? Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E aí Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, né? Que já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Você tem condição de dizer isso para Jesus Cristo? O cristianismo está desesperadamente precisando de pessoas vivas que reflitam o caráter e a glória de Deus. Não estou dizendo que eu reflito isso não, tá? A mensagem, primeiro eu sempre digo nesse texto aqui, nos vídeos que eu prego, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para o Renivaldo, inclusive eu sempre uso a mim mesmo como exemplo de ilustração. A minha série O Juízo, por exemplo, eu uso a mim mesmo como exemplo negativo. Eu rejeitei a Jesus Cristo. Eu rejeitei a oferta da salvação. Eu não renunciei aos meus caminhos de pecado. Isaías capítulo 55, Deus diz que a gente tem que renunciar a caminhos de pecado se a gente quiser seguir o caminho de Deus. Eu tenho que fazer renúncia. Eu tenho que abandonar paradigmas, crenças arraigadas. Mas eu sempre acreditei assim. Tudo bem. Então continue acreditando assim. Agora não tente mudar a Deus. Nicodemos chega perto de Jesus Cristo para tentar mudar a Jesus Cristo. Levar Jesus Cristo a acreditar nos seus paradigmas. Então Jesus Cristo disse, você precisa nascer de novo, ou você não vai ver o reino de Deus. É a mesma coisa que ele disse para mim e para você hoje. Ou você muda, ou não há esperança para você. Ou você toma a cruz, ou você aceita os métodos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus, ou nada feito. Ou você aceita
viver a vida de Jesus Cristo, imitar a Jesus Cristo. Paulo diz que a gente tem que ser imitadores de Jesus Cristo, não é? E 1 João diz que a gente tem que viver e andar como ele andou. Ou você faz isso ou nada é feito, ou não há esperança para nós. Então a pergunta de Jesus Cristo para mim e para você hoje é: você quer ser de Jesus Cristo? Você quer ser de Deus? Você quer ser herdeiro da vida eterna? Você quer ser herdeiro do reino de Deus? Você quer ver e entrar no reino de Deus? Renuncie tudo. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga Jesus Cristo. Viva a vida de Jesus Cristo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Muito obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Obrigado porque o Senhor estabeleceu um caminho para o céu. É estreito, é verdade, é pedregoso, é espinhoso, mas é o único caminho que leva à felicidade eterna, à purificação, a uma vida incontaminada e sem pecado. Ajude-nos hoje, Pai, a abrir o coração plenamente ao Senhor. Toca-nos, transforma-nos e purifica-nos do mal. E aceita a nossa decisão de seguir a Jesus, de tomar a cruz e de renunciar ao mundo de pecado para viver para Ele, para a glória dEle, para imitá-lo e para refletir o seu caráter, a sua personalidade em nossa vida. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.